socioeconômicas mudam o modo como se aprende inglês? É possível driblar esses problemas e ajudar os estudantes em sua aprendizagem? E como a tecnologia mudou a sala de aula? Conversamos com 4 professores sobre esses assuntos e contamos tudo neste vídeo. Eu percebo que há uma grande diferença no acesso à língua inglesa em diferentes classes sociais, principalmente em relação a alunos de escolas públicas e alunos de instituições privadas, como é o caso onde eu ensino. Normalmente eu percebo que os alunos das escolas públicas, eles não têm tanto acesso à língua inglesa no sentido de a qualidade do ensino. Além disso, eles também não têm certas vivências que alunos das instituições privadas têm. Por exemplo, é comum na escola onde eu trabalho que os alunos viajem todos os anos para países que falam inglês como língua oficial. Os alunos que tenham oportunidades, né, por terem mais dinheiro, por terem mais acesso, podem viajar, fazer cursos de inglês. Acredito que sim, né, que esses alunos têm mais oportunidades, têm mais acesso à língua inglesa. Então eu acredito que a classe social é uma questão que interfere bastante. Alunos que estudam em escola particular também têm inglês desde pequenos, e nas escolas públicas, pelo menos na grande maioria, isso ainda não acontece. Vai usar o contexto fora. Então, para eles é uma realidade distante, eles nunca vão se colocar nessa realidade. Tipo, quando você for para os Estados Unidos, você não pode usar isso, essa fala, quando você for nos Estados Unidos, você vai fazer isso. É diferente de uma sala de alunos particulares, onde essa é uma realidade possível. Essa diferença é muito notada, principalmente pela forma que os alunos eles têm acesso à informação. Lá na escola particular que eu dava aula, os meus alunos eles já vinham com músicas, eles já vinham com os filmes, eles já tinham uma facilidade maior em falar a língua inglesa. E aqui na zona rural, os alunos eles já não têm. Às vezes cai a internet, eles ficam uma semana sem energia. E antes da minha aula, antes de eu chegar na escola, eles haviam ficado um bimestre sem professor. Alunos de escola pública não têm acesso ao inglês. A maior pergunta que eu tinha é: por que eu vou aprender isso se eu nunca vou usar isso? Então, a motivação deles de aprender uma língua é bem menor do que alguém que está num curso livre. Porque tu não aprende uma língua, tu não aprende nada, se você não tiver uma motivação. Como eles moravam no interior, numa cidadezinha pequenininha, eles não viam perspectiva no uso dessa língua. Um monte de gente aprende inglês em São Paulo, que nem eu dei aula, porque quer melhorar o emprego. E dentro de uma sala de aula, sempre tem aquele aluno que gosta muito de inglês, assim, sabe bastante coisa, porque por conta própria escuta música, joga videogame, né? E tem aquele aluno que não suporta inglês ou tem um certo receio. Você não consegue ensinar uma língua sem ensinar uma cultura, porque você dá exemplos de uso. Alunos que gostam de músicas, de escutar rock, e essas músicas pop desses cantores assim que estão em alta, que são músicas em inglês, né? Eles têm bastante interesse em aprender, porque eles querem saber o que diz a música, e eles escutam bastante. Então eles, né, acabam desenvolvendo uma boa pronúncia por terem contato ali com a música e com os jogos de videogame. E os alunos que não escutam música em inglês, acabam não jogando muito, eles não têm tanto interesse. Esses alunos eu tento conquistar, tentando descobrir do que eles gostam. E como eu trabalho na EJA, eu pego muito a questão da profissão. Aí eu tento trazer algumas coisas do vocabulário de inglês que tem a ver, né, com a profissão daquela pessoa ali. Um dos conteúdos que eu tinha tido uma vez era sobre humor. Eu tava pensando, como que eu vou levar esse humor para eles? Porque o humor em língua inglesa a gente sabe que é muito contexto cultural. Então eu baixei os vídeos, eu contava em português, contava em inglês, eu retomava, ia, voltava. Procuro motivar meus alunos por meio da conversa, né, tentando explicar para eles e ouvir deles também por que eles acham que é importante aprender inglês e mostrar para eles o que eles podem fazer com o inglês na vida deles. Sempre trazendo jogos, tentando entender quais são as coisas dos universos deles, então o que eles gostam de fazer no tempo livre deles, quais os jogos que eles gostam de jogar, quais aplicativos que eles usam e tentar trazer isso para dentro da sala de aula. Procurava trazer música, jogos, para motivar, para pelo menos ter algum ganho. Geralmente, eu trabalho com o livro didático que o governo traz pra gente e eu pego artefatos de fora para que eu consiga trabalhar melhor em sala de aula. No nosso livro, a gente não tem tanto assunto de gramática e ele é muito, muito contextualizado com o cotidiano de cada um. Eu dou 2 horas de inglês em cada turma, e são as 2 horas de inglês falando inglês com as turmas, e traduzindo, e passando para inglês e para português, então não é só gramática. Eu consigo planejar as minhas aulas com total liberdade, e eu sempre trabalho a gramática dentro de, por exemplo, de uma música, de um texto. Eu não tenho o costume de colocar a gramática pura no quadro, assim, hoje nós vamos trabalhar no verbo to be, e colocar aquele verbo ali, trabalhar. Eu sempre pego, assim, uma música, né, e dentro a gente estuda aquela música, e dentro da música eu apresento, né, o verbo to be, por exemplo, assim, ou um texto, ou um vídeo. Eu sempre tento contextualizar, porque eu lembro de quando eu aprendi inglês, que a sorte é que eu sempre gostei muito, porque não era assim, uma coisa pura da gramática no quadro. Não concordo muito, assim, eu acho importante a gente sempre contextualizar, né, trazer um texto, um vídeo, uma música e trabalhar dentro daquele conteúdo ali, os pontos gramaticais. A escola pública, eu que criava um material, e eu criava um material de acordo com a realidade deles, no que eu poderia motivar. Em escola particular, tinha um material do positivo, tá? Mas eu tinha total liberdade de sair desse material.
Eu podia agregar nesse material. Ele trabalhava pontos gramaticais, mas não era voltado para a gramática. Voltando agora para o curso livre, para o CNA, o foco deles era abordagem comunicativa. Então, não era voltado na gramática. As coisas que mais interessava, daí, que não está no material didático, era onde eu podia criar o material, é trazer assuntos de interesse dele. Então, eu amo muito jogos. Então, até nas minhas aulas de agora eu trabalho jogos, porque é uma maneira interativa. Música também não tem erro, uma maneira de chamar a atenção, de cativar os alunos. Eu moro aqui nos Estados Unidos eu trabalho como professora particular. Aqui o meu conteúdo é voltado para a gramática, porque aqui eu tenho o que eu não tinha no Brasil, que é contexto, onde é que eles vão usar. Aqui ele vai para a esquina e ele está falando inglês. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar o conhecimento de rua que eles já têm e organizar esse conhecimento deles. Eles falam inglês no trabalho, a grande maioria, falo só com o chefe deles, e vocabulários bem específicos. Então, eles querem aprender inglês para melhorar no trabalho. Na escola onde eu trabalho, nós seguimos um conteúdo programático específico e um material didático específico. Mas a gente tem total liberdade para trazer materiais de sites, jogos, criar nossos próprios materiais e implementar dentro de sala de aula. Tem uma ênfase na gramática no sentido de como a gente utiliza a língua no nosso dia a dia. Então, sempre utilizando a gramática em relação ao contexto social. Então, sempre relacionando com as vivências reais dos alunos. Na escola da manhã, eu tenho mais autonomia para deixar os alunos mexerem no celular. Com o meu 8º e 9º ano, eu sempre trabalho com o celular. O 9º ano, quando tem internet, eles ficam usando o Google Tradutor, eles fazem pesquisa. Quero que eles sejam sujeitos autônomos, que eles busquem aquele conhecimento, que eles não fiquem só, professora, como é que é a tradução disso? Já na segunda escola, eu não consigo trabalhar dessa forma porque já tem essa restrição maior da escola. Porém, o governo aqui disponibiliza Chromebook para os alunos, e aí eles conseguem levar para casa deles, só que aí também tem a questão da internet, enfim, né, que a gente sabe que é difícil para eles. Na escola municipal onde eu leciono, nós temos lousas digitais em todas as salas de aula. Então, isso é um recurso maravilhoso, eu uso muito, né, com os alunos. Sim, a questão do celular, né, que ele, apesar de a classe social ser mais baixa, hoje em dia quase todos conseguem ter acesso a um celular. Então, muitos têm. O que acontece é que eles não têm a internet para usar, né? Então, proibir eu não proíbo. O único problema é que tem alunos que acabam mexendo muito no celular que não é para aula, então a gente tem que contornar isso. Mas eu acho importante, né, que eles possam ter acesso. Às vezes a gente está fazendo um trabalho e surge uma dúvida, mas vamos pesquisar o que é, né? Alguém aí está com o celular com internet, vamos procurar o que significa essa palavra, qual é a tradução. Então, eu trabalho sim, acho muito importante a questão dos recursos digitais. Onde eu trabalho, sim, é autorizado que os alunos e os professores utilizem equipamentos digitais. Inclusive, é muito incentivado. A gente tem, por exemplo, quadros interativos. A gente sempre procura utilizar aplicativos, jogos em que os alunos usem tanto os equipamentos, tablets, computadores, enfim, disponibilizados pela escola, mas também que eles possam usar o próprio equipamento deles. Então, a gente sempre estimula bastante que eles usem para jogos, para atividades em dupla, para discussões, para enviar materiais no Google Classroom, por exemplo. Já quando eu fui trabalhar no CNA, todas as salas tinham quadros digitais. A aula tomava um outro rumo, você tinha acesso a todo tipo de informação. Eu não ficava tão restrita ao meu planejamento. Se surgia um assunto novo, eu tinha acesso à informação fácil. Porque se você tiver esses quadros interativos numa sala de aula, o mundo está dentro da sala de aula. As mídias digitais, elas facilitam muito o aprendizado da língua inglesa, porque chama a atenção dos alunos de todas as idades. Eu trabalhei vocabulário de Natal com um jogo da memória na lousa digital da sala de aula. Eles aprenderam muito, né? Eles se divertiram, né? Isso na EJA. Prende a atenção deles. A tecnologia ajuda o professor a prender a atenção do aluno. Elas consigam auxiliar porque faz com que o aluno seja autônomo, com que eles busquem o conhecimento. Isso facilitou muito. 3 meses dando aula para eles. Eu já tenho aluno do 6º e 7º ano que já estão lendo em inglês, já conseguem reconhecer uma sentença todinha, justamente porque eles vão utilizando, vão fazendo, eles vão pesquisando, vão mandando mensagem para mim. Eles já começaram a ver vídeos também. E facilita muito, né? E tem todo um engajamento ali com os jogos online, jogos digitais, por exemplo, que os alunos normalmente se motivam bastante. Eu sempre costumo pensar em que objetivo eu vou ter com aquele uso daquela tecnologia. É só saber, o professor tem que aprender a utilizar isso a favor dele. Música, jogos e tecnologia digital são parte da nova sala de aula para aprender inglês e ajudam a atribuir contexto significativo e experiência cultural. Esperamos que você tenha gostado do vídeo e até a próxima!